Começando mais um episódio do nosso podcast e hoje estou honrado em receber uma pessoa que admiro muito pela luta ambiental, pela luta em defesa dos professores e mais do que isso, pela luta de um projeto de sociedade pautado na justiça social, que é a minha companheira, amiga Adriana Souza. Muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Duda. É um prazer imenso estar dividindo esse espaço aqui no DudaCast, né, com a turma que te acompanha, porque eu também te acompanho. Você é uma grande inspiração para todas nós que vislumbramos na política um caminho de transformação, de representatividade, né, para trazer aqueles e aquelas que sabem que a gente precisa, de fato, transformar essa sociedade e garantir igualdade, diversidade e justiça para todos e todas. Você é uma grande referência para mim. Odri, você que é uma grande referência na luta para mim e também na luta socioambiental em Minas. Eu acho que é uma questão também importante a ser levantada, que a luta ambiental, ela ficou fossilizada no imaginário popular, uma luta feita pela elite branca e, em sua maioria, homens. E quando a gente percebe em Minas Gerais uma mulher professora, negra, trazendo o debate ambiental e racializando esse debate, e mais do que isso, também colocando a questão da classe, uma visão interseccional na luta ambiental, isso mostra como que a gente tem avançado nesse debate aqui em Minas Gerais. Para quem não sabe, a Adriana é uma grande liderança nessa luta socioambiental e eu conheci de outros carnavais nas lutas de defesa de Vargem das Flores, em Contagem, onde eu morei há muito tempo. Gostaria primeiro que você se apresentasse um pouco para quem não te conhece, Adri. Eu sei que se fosse pegar toda a sua trajetória política, precisaríamos de horas de conversa, né? Mas resumindo, quem que é a Adriana? Então, Adriana Souza é professora de História, sou mãe de 3 crianças, sou filha e neta de mãe e avó solo, que eu digo que é a tradicional família da periferia, e sou também filha das mudanças do governo Lula e Dilma nesse país, né, já que eu acessei a universidade, me formei professora de História na PUC do Coração Eucarístico através de uma política pública de inclusão das juventudes periféricas, que é o ProUni, né? Então eu tenho muito orgulho disso e tenho clareza assim, da importância que esses programas de ampliação, né, da universidade, da educação superior para as juventudes periféricas garantiram para milhares de famílias como a minha, o acesso da gente à universidade e a transformação dos nossos lares, das nossas famílias, e isso também faz parte do caminho de representatividade que a gente busca atingir. E a questão da luta socioambiental, né, que é geralmente, como você mesmo colocou, que é uma luta muitas vezes restrita à classe média, à universidade, tem sido uma luta muito forte na nossa formação, na nossa trajetória, muito em função da cidade em que eu vivo, né, que embora Contagem seja considerada uma cidade industrial apenas, ela é uma cidade produtora e exportadora de água, e essa também é uma luta nossa de ressignificar o que é Contagem, né? Não é só uma cidade industrial que teve uma importante greve de 68, lançou um novo ciclo de lutas para o nosso país, mas também uma cidade que exporta, que produz água e que, assim como diversas cidades de Minas Gerais e do Brasil, estão aí para poder garantir água para as próximas gerações, e a gente precisa entender a importância disso. E a partir dessa luta pelas águas de Contagem da represa de Vargem das Flores, eu acabei também entrando nessas lutas contra a mineração predatória e em defesa das nossas águas, da nossa biodiversidade em toda a região metropolitana, onde eu pude te encontrar, né, e ter em você uma aliada dessas lutas que a gente tem feito aí. Arrasou, mulher. E a gente se conheceu foi justamente na luta em defesa de Vargem das Flores. Sim. Eu morei em Contagem minha adolescência, parte da minha infância e minha adolescência inteira em Contagem. E tem uma relação afetiva com Vargem das Flores, mas é importante as pessoas saberem o que significa Vargem das Flores para Contagem, para a região metropolitana, para dimensionar a luta que você travou. Tive o prazer de poder também de participar, mas o que significa Vargem das Flores e essa luta que foi construída ali? Então, aqui em Minas Gerais, assim, nós somos um estado também produtor e exportador de água. Mas nos últimos 30 anos, o nosso estado passou por uma seca. Então, assim, hoje o nosso estado está entre os 3 estados que mais
destruíram e perderam superfície hídrica nos últimos 30 anos. Então isso é uma coisa muito grave. E a Vargem das Flores é uma das represas que compõe o sistema integrado da Copasa, que abastecem a região metropolitana. Depois do assassinato, né, de 272 pessoas pelo crime da Vale, mas também do assassinato do Rio Paraopeba, da bacia do Paraopeba, a importância da represa de Vargem das Flores ela se torna ainda maior porque a gente vive hoje um cenário de insegurança hídrica na região metropolitana de Minas Gerais. Justamente porque em Minas a gente tem um grande problema, né, Duda? A gente tem um modelo de desenvolvimento que ele é predatório e que ele articula 3 atividades que são muito nocivas ao meio ambiente, especialmente às águas, que eu chamo que são os 3 grandes inimigos das águas em Minas Gerais, que é a mineração predatória, o agronegócio e a especulação imobiliária, que entra nas revisões dos planos diretores de cada cidade de Minas Gerais, né, na perspectiva de tomar as áreas de preservação ambiental para construir condomínios, para construir prédios e destruir as nossas nascentes, as nossas áreas de preservação ambiental. Então, esse conjunto de atividades econômicas hoje em Minas Gerais coloca em risco a nossa água, a nossa biodiversidade e, no final das contas, o futuro das próximas gerações. Então, essa é uma luta que é muito fundamental e a represa de Vargem das Flores, ela representa muito isso, né? Porque ela tem essa característica da importância, inclusive, de ser uma das únicas represas desse sistema de abastecimento que está livre da rota, da lama, da mineração. Então ela é uma represa autossustentável e por isso a especulação imobiliária está sempre ali, né, tentando transformar a área rural de recarga da represa em uma área urbanizável, né, para poder garantir aí os seus lucros e tal. E essa é uma luta já histórica, há mais de 20 anos na cidade e que a gente tem conseguido garantir, né, a continuidade e a preservação da bacia de Vargem das Flores com muita luta. Não, e eu tive orgulho de participar dessa luta, e a gente não pode abaixar a guarda realmente não, porque ali, mesmo a gente tendo conseguido uma vitória em relação à especulação imobiliária, a partir da revisão do plano diretor, como você bem citou, mas é uma área de interesse que sempre retorna, né? E um ponto importante da nossa interseção nas lutas é que te conheci no SOS Vargem das Flores, e aí depois nós fomos atuar juntas também contra o Rodoanel, Sim. que tem também um impacto considerável na segurança hídrica de Minas Gerais. E afeta também Vargem das Flores. Sim. Eu acho que é interessante as pessoas entenderem, porque nós sabemos que o problema viário em Minas Gerais é absurdo. Nós temos o maior cemitério a céu aberto, que é o anel rodoviário, que é a BR-381, que corta o estado. E o anel rodoviário tem vários problemas também. Mas a questão é que o rodoanel proposto pelo governador Zema, ele não resolve esse problema viário e aprofunda e gera outros problemas. Acho que seria interessante se apresentar um pouco sobre o que seria o projeto do rodoanel e a luta que está travando contra esse rodoanel, ou que há quem diga rodominério, né? Exatamente. Nós chamamos com muita tranquilidade, com muita clareza, de rodominério. Então, primeiro as pessoas precisam entender a origem da obra, né? Então, é uma obra que foi desenhada no final do século XX, né? Ali nos anos 90, início dos anos 2000. De lá para cá, a região metropolitana mudou absurdamente. Então, quando esse rodoanel foi desenhado, então eles não levaram em consideração, por exemplo, o cenário de emergência climática, que é real, urgente e emergente hoje. Não levaram em consideração, obviamente porque não tinha acontecido, o crime da Vale em Brumadinho, que matou as 272 pessoas trabalhadoras e que matou o Rio Paraopeba, colocando mais uma vez a nossa região metropolitana nesse cenário de insegurança hídrica. E as mudanças, inclusive, de crescimento das cidades que estão nessa localidade onde essa rodovia deveria passar. Então é uma obra ultrapassada e o governo está utilizando o recurso que é do acordo da Vale com o Ministério Público e o governo de Minas, né, do crime da Vale, para poder tirar 3,5 bilhões desse recurso para investir numa obra que vai causar mais crimes e danos socioambientais. Então é uma questão muito grave. Ela tem vários vícios de origem, porque
porque é uma obra desenhada num outro tempo que não responde às demandas de hoje. É uma obra que está sendo realizada, que vai ser realizada, né? Ou não será, porque nós estamos na luta para ela não acontecer, através de um recurso que era para reparação ambiental e está sendo utilizado para causar mais crime ambiental e ainda vai beneficiar a criminosa. Porque quando você avalia o traçado, e é por isso que a gente chama o traçado de rodominério, o traçado passa em todas as portas das mineradoras da região metropolitana para escoar o minério da Vale. Então a criminosa pega um recurso de reparação ambiental para poder se beneficiar dele. E além disso, ele passa em diversos mananciais e passa no manancial de Vargem das Flores, onde o governo sabe muito bem que fez um leilão agora, que uma empresa italiana assumiu, mas que a obra não vai acontecer, porque na revisão do plano diretor que nós fizemos em Contagem, não tem a mínima chance desse projeto ser licenciado. Ele não vai ter licenciamento ambiental, então ele não vai acontecer. Vai ter uma grande disputa jurídica e o que o governador Romeu Zema tem feito com essa obra é simplesmente palanque eleitoral, como ele tem feito com todo o acordo da Vale, né? Esse dinheiro que é sujo de lama e sangue, ele tem utilizado para fazer palanque eleitoral por toda Minas Gerais. E por isso também eu tenho dito que o governador Romeu Zema, ele vai ficar marcado na história do nosso estado como o exterminador do futuro do povo mineiro. Nós não vamos esquecer. E isso mostra, é o que eu falo sempre, tem um verso do Manuel de Barros que diz: repetir, repetir, repetir até ficar diferente. E eu sempre repito isso, que a mineração em Minas Gerais é mais que uma atividade econômica. A mineração em Minas Gerais, ela é uma ideologia que fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental e essencial para Minas, e nós questionamos isso em números. Sim. Porque a mineração representa hoje, em média, nos últimos 10 anos, 4% do PIB, atualmente representa 1,3% dos empregos e 2% dos impostos arrecadados. A nossa luta, na verdade, é que haja uma diversificação econômica em Minas a fim de superar essa chamada minério-dependência ou minério-imposição. Mas a mineradora, enquanto ideologia, ela também tem um poder político de financiar e sustentar o judiciário, o legislativo e o executivo. Porque o que o Romeu Zema tem se apresentado em Minas Gerais é como um office boy ou como um capacho das mineradoras, não é isso? Exatamente, exatamente. Nós temos feito esse debate também, porque é isso, você foi muito clara com o que você disse, né? E a gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais, que vai garantir emprego, que vai garantir renda, mas que vai garantir também uma relação harmônica, gente, entre a natureza, entre os bichos, entre agentes. Essa é a nossa busca, inclusive, para um novo desenvolvimento para o Brasil. Então não dá para a gente ignorar o cenário que a gente vive. Não dá para a gente pensar que Minas Gerais, sendo hoje o terceiro estado que mais perdeu água no Brasil, que isso não impacte uma forma de uma mudança mesmo no modelo de desenvolvimento. Que essa mineração, além de não garantir, né, essa empregabilidade, essa incidência na economia que ela propagandeia, né, que incide e que não é real, como você apresentou em números, a gente precisa de fato pensar alternativas para Minas Gerais. Mas para isso, a gente precisa incidir na política e garantir governos e governantes, né, legisladores que tenham coragem de fazer o enfrentamento à mineração predatória em Minas Gerais, que hoje se articula como uma verdadeira gangue, que suga os recursos do nosso estado, que mata a nossa gente, que mata os nossos rios, que mata os nossos peixes. Então, esse é um enfrentamento muito necessário de fazer, mas precisa ser feito por gente como eu e você, viu, Duda? Que não temos rabo preso, que temos coragem, que temos a capacidade de fazer esse enfrentamento que é tão necessário para a gente poder livrar o povo mineiro desse futuro nefasto que está sendo colocado pelo governador Romeu Zema. E é importante quando você... Estou percebendo, desde que nós começamos a conversa, de que a água é um pilar central na sua construção Sim. política, na sua trajetória. E por que nós tocamos na mineração? Porque em Minas, ou no quadrilátero ferrífero, que também é aquífero. Que nós chamamos também de quadrilátero ferrífero, aquífero, ou até melhor seria quadrilátero aquífero, ferrífero. A mineração aqui no quadrilátero ferrífero é diferente da mineração que tem no Pará. É diferente da mineração que tem na Austrália. É diferente da mineração que tem na África. Aqui, minerar aqui significa destruir nossos aquíferos. Uhum. Aquífero, a própria palavra sugere, é água mais ferro. O minério de ferro está onde está a água. Então é impossível minerar no quadrilátero ferrífero sem destruir reservatório de água. Sim. Isso no contexto de emergência climática e crise hídrica. E aí eu sempre questiono, vale a pena para 4% do PIB
1,3% dos empregos e 2% dos impostos, se deixar uma região por milhares de anos sem água, então aqui não é uma visão xiita nossa, pelo contrário, é uma visão moldada por essa nova forma que tem que ser pensado o mundo, porque nós estamos num contexto de emergência climática, crise hídrica, e que essa escassez hídrica vai se agudizar nos próximos anos. Sim. E aí é importante a gente articular políticas públicas pautadas nesse cenário. A cabeça pensa onde o pé pisa. Nós estamos pisando no cenário de emergência climática. E aí eu te pergunto, você é candidata a deputada estadual, você nem se apresentou como tal. É, verdade. Você é candidata a deputada estadual, porque antes de ser candidata a deputada, você é professora, você é mãe, você é ativista. E professor, mas é também candidata a deputada estadual. Caso eleita, quais propostas você tem para essa questão ambiental em Minas Gerais? Então, a gente está organizando a nossa candidatura, né, gente? Eu não me apresentei como candidata, porque é isso, né? Eu sou, antes de tudo, uma ativista, uma militante, uma professora, mulher, mãe, trabalhadora, mas estou candidata porque eu enxergo a necessidade de fazer esses enfrentamentos e a gente sabe que com as pessoas que aí estão, esses enfrentamentos não irão acontecer. E é também em defesa dos meus filhos, das próximas gerações, que hoje eu coloco o meu corpo, minha trajetória e minhas lutas à disposição para ocupar a Assembleia de Minas. E dentro dessa candidatura a gente tem 13 grandes eixos que a gente está articulando, temos 13 propostas para cada um deles, inclusive para o meio ambiente. Então a gente tem propostas desde ajudar a organizar e fomentar os movimentos socioambientais para fazer as pressões por fora do sistema político, mas também propostas do ponto de vista de legislação e de fiscalização ambiental, e inclusive de mudança de valores. Porque, assim, eu como ativista socioambiental, eu tenho feito sempre um debate, né? Você citou aí Manuel de Barros, e eu tenho citado muito Drummond, né? Poeta da nossa terra, para dizer que ele tem uma frase que ele fala que a natureza, ela não faz milagre, mas ela faz revelações. E ela tem revelado, dia após dia, inclusive, né, com os eventos que têm acontecido com esse cenário de emergência climática, de que as coisas não vão nada bem, muito antes, pelo contrário, que é preciso puxar essa alavanca do desenvolvimento predatório, parar essa alavanca e repensar a nossa forma. E quando você fala da água, quando as pessoas nos chamam de xiita, eu fico assim, gente, como é que pode? Porque eu sou professora de história, e qualquer professor de história e qualquer criança de 11, 12, 13 anos aprende que as primeiras civilizações elas só acontecem perto de rios, porque é a água que pode gerar qualquer tipo de desenvolvimento. Então, quando a gente acaba com a nossa água, e esse é o cenário é o cenário hídrico hoje na região metropolitana de Belo Horizonte, nós estamos querendo dizer que não vai ter desenvolvimento de tipo nenhum, nem desenvolvimento predatório, porque depois que acabar tudo aqui, eles vão para outro lugar, porque é isso que é o desenvolvimento predatório, né? Você acaba com um lugar, vai para outro, vai predando os espaços. Então, isso não é o que a gente pode esperar de governantes ou de políticos que entendam a importância da vida, né, acima de tudo, né, que é o que a gente, no final das contas, faz a nossa luta. Mas a gente também tem feito uma luta para poder ressignificar o estado de Minas. Então a gente não pensa o estado de Minas apenas como minas de minérios. Nós estamos na luta pelas minas d'água que brotam em cada território desse estado e que precisam ser protegidas. E para isso nós temos também defendido que nós precisamos territorializar e popularizar a luta socioambiental. Porque todo mundo diz que defende a Amazônia, o SOS Amazônia, que adora a Amazônia, mas ninguém pensa que toda cidade tem a sua Amazônia para preservar. Então, com o mandato, a gente tem, inclusive, várias ideias e pensa em fomentar os movimentos socioambientais nas cidades de Minas, em torno da defesa das nascentes que tem nas cidades, das matas, das biodiversidades, isso pensando numa perspectiva de um mandato que vai fomentar a luta social, a organização popular, para garantir a pressão em cima dos governos e dos legisladores, para garantir legislação e ações do executivo que garantam a preservação ambiental e pensem em uma nova forma de desenvolvimento. Para além disso, a gente sabe hoje que os conselhos, né, que acabam cuidando, por exemplo, né, do licenciamento ambiental ou não, eles hoje estão dominados pela mineração predatória. Eles estão dominados pela mineração, pela FIENG, e a gente precisa mudar esse cenário. A gente precisa fazer, de fato, com que esses conselhos eles estejam a serviço da preservação ambiental e não da destruição das nossas serras, das nossas matas, das nossas águas. E garantir também aos fiscalizadores que a fiscalização ambiental ela é baixíssima, e não é pelas pessoas que estão na fiscalização, porque elas não têm os instrumentos, não têm os equipamentos e não têm a segurança necessária para fazer o seu trabalho. Um exemplo disso
é a represa de Vargem das Flores. Quando a gente estava tendo lá loteamento clandestino, então a gente estava num processo de denúncia e acionando os fiscalizadores do município, vários deles relataram que eles eram ameaçados, que chegavam jagunços com armas para poder impedi-los de entrar nas propriedades que estavam com construções irregulares. Então é preciso também fortalecer a fiscalização ambiental, mas garantir segurança para os profissionais que trabalham no governo para garantir essa fiscalização. Então tem uma série de medidas que precisam ser tomadas para fazer o enfrentamento a isso, para a gente poder garantir o futuro, garantir as nossas águas e garantir que a gente tenha vida e vida em abundância no nosso estado. E não que a gente continue com essa política de morte que o governador Romeu Zema tem sido, né, um grande vértice disso aqui no nosso estado. Arrasou, meu bem. Concordo muito. Maior rigidez na legislação ambiental, porque o que nós estamos passando em Minas nos últimos anos é um desmonte da legislação ambiental. O Zema aprofundou esse cenário e hoje nós estamos num cenário em que praticamente acabou o licenciamento ambiental. Extinguiu-se o licenciamento ambiental. A maior prova é que temos mineradores atuando hoje na Serra do Curral sem licença ambiental, sem estudo de impacto ambiental, atuando exclusivamente por TAC. Então nós estamos na era do fim da licença ambiental, que é muito trágico no contexto de emergência climática, por isso candidaturas como a sua são muito importantes. Puxamos muito para a área ambiental, mas a sua militância, o seu ativismo é multifacetado. Você tem essa luta ambiental, mas você é professora, e não só é professora, mas também uma lutadora em defesa dos direitos da educação. E nós já nos encontramos em algumas greves também, Sim. Então a nossa luta sempre se cruza. Minha pergunta enquanto professora também. Qual que é o diagnóstico que você faz da gestão Romeu Zema para a educação de Minas? É um atraso gigantesco para a educação de Minas. Então, assim, eu sou professora da rede municipal de Belo Horizonte, também sou dirigente do sindicato, né, o Sindirrede, estou na direção do departamento jurídico, mas estou licenciada em função da candidatura. Então, assim, vou falar um pouquinho também do cenário das educações municipais. Mas do ponto de vista estadual, o Romeu Zema, assim, ele representa o maior atraso para a educação de Minas que a gente já vivenciou. Então é um governo que enxerga a educação como mercadoria e, pior, enxerga também os profissionais da educação como mercadoria. O governador Romeu Zema teve a coragem de, além de não pagar o piso salarial para os professores e professoras, o piso, não é teto. Além de não pagar o piso, ele ainda teve a coragem de acabar com a legislação estadual que foi construída com muita luta pelos educadores e educadoras do estado de Minas Gerais para garantir uma legislação estadual que fortalecesse a luta pelo piso. Ele ainda foi lá, levou no STF e destruiu essa legislação que foi construída com tanta luta. Então, além do Zema ser o grande inimigo do meio ambiente, ele também é o inimigo número 1 da educação no nosso estado. E ainda inventou a nova de exonerar diretores em função de atrasos, né, no preenchimento, né, dos diários e tal dos professores, como se professores e professoras fossem culpados pelos cenários caóticos que as escolas estão vivenciando. A gente sabe que as escolas não voltaram à normalidade no pós-pandemia. Os professores e professoras estão altamente sobrecarregados. Nós estamos todos incluídos em diversos grupos de WhatsApp com as famílias. Até hoje os pais, as famílias nos acionam no nosso privado no WhatsApp para dialogar, para pedir demanda. Então, os professores hoje trabalham muito mais do que trabalhavam antes, porque tem reuniões virtuais, tem a escola, tem o tempo do trabalho, e a escola ela não voltou ao normal. A gente está com muitas dificuldades, tem muitos alunos que ainda não voltaram, o atraso com relação à própria aprendizagem é grande, os professores e professoras estão todos envolvidos em projetos pedagógicos para tentar sanar esse problema que a pandemia nos trouxe. Então, todos nós estamos trabalhando muito e muitas vezes adoecidos dentro da escola para chegar um governador e exonerar diretores por atraso em preenchimento de planilha, ao invés de garantir melhores condições para a aprendizagem, para o ensino nas escolas, melhores salários, valorização docente, equipamento nas escolas, mas isso ele não quer, né? Ele quer, na verdade, terminar de destruir e sucatear a educação em Minas Gerais. E aí o governador Romeu Zema ele não vai ficar conhecido como exterminador do futuro do povo mineiro só pelo meio ambiente, mas também pela educação, que a gente sabe que é a grande janela de oportunidades para garantir um futuro para as nossas juventudes periféricas, né? E, para além disso, assim,
Essa é uma avaliação que eu tenho, que ela é dura, mas ela é muito real, e qualquer professor e professora sabe do que a gente está dizendo aqui. Mas a gente também tem uma perspectiva de pensar, né, como Paulo Freire dizia, né, para além da denúncia, nós precisamos também anunciar. E a gente se coloca à disposição também da categoria para representar a categoria na Assembleia Legislativa, porque a gente também tem os diversos problemas das educações municipais. A maior parte dos alunos e alunas que são atendidos pela rede pública estão na educação básica, estão no ensino fundamental. E esse ensino fundamental, ele é de responsabilidade dos municípios, e infelizmente na região metropolitana a gente só tem, por exemplo, planos de carreiras consolidados em Belo Horizonte e Contagem. A educação municipal, ela está à mercê dos governos municipais, que muitas vezes utilizam até hoje a educação como cabide de emprego, que são pessoas indicadas muitas vezes por vereadores e tal. Então essa realidade precisa ser mudada. A gente precisa garantir também uma representação parlamentar da educação em nível municipal, porque muitas vezes as lutas da educação municipal, elas ficam sem uma certa referência de luta, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que pode garantir um espaço maior para dar voz e ecoar as lutas dos educadores e educadoras das redes municipais, que precisam estar articuladas para também garantir uma educação de maior qualidade. E é para isso que a gente se coloca à disposição também dos educadores e educadoras, né, para a gente ocupar a Assembleia Legislativa de Minas com o mandato de uma professora que vai estar à disposição da luta na educação estadual, mas também das redes municipais de ensino. Tocou num ponto importante, que a gente fala, se tem a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, nós vamos fazer a bancada do giz, né? Nós somos um calejado, inclusive, do giz. E é o diagnóstico que nós temos. O governador Romeu Zema, ele se coloca como mais um tentáculo de uma política neoliberal que é uma das responsáveis pela crise educacional no país. Porque o problema da educação no Brasil não é um problema pedagógico, é um problema econômico. Porque retirou-se a educação do colo de professores e colocou a educação no colo do Fundo Monetário Internacional. Sim. E quem rege a educação hoje no país, e nos últimos anos, é o Fundo Monetário Internacional, com a lógica de privatização, sucateamento das instituições públicas e manter o país numa condição de neocolônia. É desenvolver o subdesenvolvimento, manter o subdesenvolvimento. A prova disso é que, se eu perguntar agora qual que é o nome do ministro da Educação, ninguém sabe. Ninguém viu. Ninguém sabe. Porque quem manda a educação é o Paulo Guedes. O último ministro da Educação era um economista. Então, assim, não é um problema pedagógico. Pedagogia nós temos de sobra. Exatamente. A questão é econômica. E como que esses governos neoliberais colocam isso em crise, né? Agora, você tocou numa questão importante também, né, quando estava discutindo, quando se apresentou, e aí é uma dúvida pessoal que eu tenho, como que é fazer campanha num contexto que nós temos o diagnóstico que, infelizmente, deve ser a eleição mais violenta da história desse país. E as violências são múltiplas, mas é uma violência que é apagada muito, que é a violência em relação às mães que disputam a eleição. Sim. Porque você tem que buscar voto, tem que fazer construir a campanha sem estrutura, porque você não é vereadora, você já não tem mandato. Então, assim, os recursos que chegam são mínimos do partido. Sim. E tem a questão afetiva que é imensurável. Como que é ser mãe e disputar as eleições? Não é nada fácil. Eu tenho falado muito sobre isso. Inclusive, eu tenho chamado as pessoas a maternar a política, né? Essa camisa que eu estou utilizando é muito assim para a gente poder pensar o espaço das mulheres na política, que já é altamente reduzido, mas também o espaço das mulheres mães na política. Então, eu sou mãe de 3 crianças, e se eu não tivesse uma rede de apoio formada pela minha família, minha sogra, por exemplo, ela está indo para minha casa todos os dias, à segunda-feira, e volta só na sexta-feira à noite. Então, ela fica lá a semana inteira cuidando das crianças, cuidando da casa, juntamente com a minha mãe, que mora ao lado da minha casa, para eu poder estar liberada para fazer campanha. E esse é um grande impeditivo para a maior parte das mulheres mães fazerem política, porque a ausência do dinheiro, a ausência de estrutura, isso assim, as mulheres no geral, elas já sabem disso, né? A política não é um espaço que nos quer ver representadas, né? A gente sabe que para a gente estar lá, nós vamos ter que enfrentar, a gente vai ter que enfrentar muitos obstáculos ainda, especialmente dentro dos partidos, né? Que acabam funcionando como grandes obstáculos da ampliação da representatividade das mulheres. Mas eu tenho chamado as pessoas a maternar porque eu falo o seguinte: nós, mulheres mães, por incrível que pareça, nós cuidamos de muita coisa. Nós cuidamos de casa, nós cuidamos dos bichos, nós cuidamos das plantas, cuidamos dos idosos,
dos deficientes, das pessoas acamadas, dos adolescentes. Passou da hora da gente cuidar da política, para a política saber o que é cuidar de verdade de gente. Porque tem gente que fala que defende a família, né? O desgovernado, o nosso presidente, né, que é um desgoverno, Bolsonaro, ele vive dizendo que defende a família. Não sabe nem o que é família. Agora, as mulheres mães, inclusive as mulheres mães solo, que são maioria hoje, que chefiam a maior parte das famílias que estão abaixo da linha da pobreza, é que são de verdade as grandes defensoras das famílias desse país, porque carregam as famílias nas costas, independente se tem emprego ou não, se tem renda ou não, todo dia tem que colocar o pão na mesa para o seu filho ou para sua filha comer. As mães com deficiência, que também a gente tem articulado, né, um movimento de mães, de crianças com deficiência, é a coisa mais absurda do mundo. Uma mãe com criança com deficiência, que na maior parte das vezes se torna uma mãe solo, porque 80% das mães que têm filhos com deficiências os maridos abandonam, né, essas famílias, elas têm um benefício, que é o BPC, que é de um salário mínimo, e que impedem elas de trabalhar para ter outra renda. E aí, muitas vezes, ela é mãe de uma criança com deficiência e um outro menino que não. Como é que uma mulher sozinha, com um salário mínimo, vai sustentar uma casa, uma criança com deficiência e outros filhos? Então, pensar o maternar política é dizer que o Estado brasileiro ele precisa assumir a política do cuidado. Não é possível mais para as mulheres continuarem cuidando de tudo e ainda estarem vivas. Não é à toa o nível de adoecimento das mulheres na nossa sociedade, né? O nível de aumento de consumo de ansiolítico, de antidepressivo, justamente porque nós estamos altamente sobrecarregados e nós precisamos ocupar a política para o Estado garantir as políticas públicas do cuidado, que é dever do Estado. É casa-dia do idoso, é creche em tempo integral para nossas crianças. A gente chegou no século XXI, em 2022, e até hoje a gente não tem creche universalizada. Isso é uma vergonha. Não tem casa-dia para o idoso, não tem política para adolescente, para o deficiente. Então, tudo isso são tarefas que nós, mulheres mães, temos muita capacidade de executar. E é por isso que nós estamos chamando o povo aí, as mulheres, a maternar a política para a gente poder cuidar da nossa gente. Arrasou! Dri, qual que é seu número? 13.000, 13.000. Aqui, ó, a gente tem que... a nossa meta é... Nós temos que derrubar o Bolsonaro, eleger o nosso candidato no campo progressista, não só um presidente progressista, mas uma Câmara com Senado e o Congresso progressista também, com uma Câmara de Deputados e o Senado progressista, mas a Assembleia Legislativa é fundamental. Então, candidaturas como a sua são muito, mas muito bem-vindas. Só na sua trajetória política você já fez muito mais do que muitos vereadores, muito mais do que muitos deputados. Então, meu bem, obrigada por ter vindo. Sucesso para você nessas eleições. Você quer dar um último recado? Não, eu só quero agradecer e dizer que eu quero estar junto com você. Você na Câmara Federal e eu na Assembleia Legislativa, para a gente enfrentar a mineração predatória, enfrentar esses políticos que não sabem o que é cuidar de gente, que não sabem o que é trabalhar, que não sabe o que é ser fruto da periferia, que não sabe o que é ser educador e educadora das nossas crianças e dos nossos jovens e pensar a perspectiva de futuro. Eu tenho certeza que nós vamos estar lá juntas, representando a nossa gente, fazendo as lutas necessárias, ressignificando o Estado de Minas e pensando e esperançando o futuro de Minas e do Brasil. É isso. Um beijo. Gente, é isso. Bora comentar muito esse podcast, compartilhar, mandar pro grupo da família, porque é voto a voto. É isso. E é isso, a gente tem que estar buscando votos, mas também está buscando construir novas consciências. E essa conversa aqui foi uma aula da Adriana. Um beijo para vocês, gente. Beijo.